Você sabia que todos os físicos, em quase todos os problemas que tentam resolver, tentam fazer uso de um mesmo conceito? É mesmo? Sério, isso virou até piada dentro da comunidade física. Eu estou me referindo ao chamado oscilador harmônico. Mas calma lá. Antes que você saia por aí reduzindo a física, a resolução de problemas, massa-mola, vamos tentar entender o porquê dos osciladores serem tão importantes. Simbora? Acho que pela primeira vez aqui no Explicando Conceitos, eu vou começar pelo final, onde usamos efetivamente os osciladores. Na verdade, os osciladores são usados em quase todas as áreas da física, desde a compreensão sobre correntes elétricas no eletromagnetismo, passando pelos famosos amortecedores que tanto vemos em meios de transporte, tão presentes na mecânica clássica, permeando a órbita de planetas no universo, chegando, enfim, até as bases da mecânica quântica, com a famosa equação de Schrödinger. Ou seja, as aplicações são inúmeras dentro da física. Essa maleabilidade sobre esse conhecimento é extremamente importante para justificar o motivo pelo qual todos os físicos sabem manusear tais equações. Ou pelo menos deveria, né? Mas, afinal, o que é um oscilador harmônico? Pelo próprio nome já é possível compreender um pouco sobre isso. E se trata de um sistema no qual existe uma oscilação em torno de um ponto de equilíbrio. Por isso, oscilador harmônico. Por exemplo, se pegarmos o famoso caso do sistema massa-mola, o ponto no qual a mola se encontra nem esticada e nem comprimida seria o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Ao se esticar a mola e soltar o sistema, a massa começará a se direcionar no sentido contrário ao do estiramento, fazendo com que a mola busque uma forma de retornar ao seu ponto de equilíbrio. A massa então vai passar pelo ponto de equilíbrio e irá se comprimir ao máximo da situação. A partir daí, a mola tentará novamente voltar a seu ponto de equilíbrio e empurrará a massa. Se considerarmos uma situação sem forças dissipativas, como atrito, por exemplo, no final das contas, essa massa vai ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio infinitamente. Isso é o que chamamos de oscilador harmônico. E no caso, sem forças dissipativas, é o que chamamos de oscilador harmônico simples. Ou seja, se você não tiver uma situação que tem atrito ou algo parecido, a gente está falando ali de um oscilador harmônico simples, tá? Quando consideramos a existência dessas forças, ou seja, as dissipativas, né? Neste caso, podemos encontrar que este movimento irá se reduzir, uma vez que a energia vai começar a ser dissipada. Isso é o que chamamos de oscilador harmônico amortecido. Interessante é que nos casos reais, ou seja, do cotidiano, o que vemos é essa dissipação de energia. Por isso, muitas vezes queremos compensar tal perda, e para isso, aplicamos uma força externa periódica para manter a oscilação. Isso é o que chamamos de oscilador harmônico forçado. Então nós temos aí três casos: o simples, que você não tem dissipação de energia, o amortecido, que você tem dissipação de energia, e o forçado, que você tenta compensar essa dissipação de energia. Mas como podemos entender este tipo de efeito? Para isso, vou recorrer um pouquinho de matemática, tá? Olhe para esse pontinho aqui. Perceba que ele começa a descrever um movimento em torno de um local fixo, certo? Se este ponto fosse a ponta de um lápis ou uma caneta, e nós pudéssemos sair arrastando ele na folha de papel, sempre com a mesma velocidade, o que veríamos sendo desenhado seria algo assim. Ou seja, veríamos uma ondulação. Na matemática, gráficos periódicos assim são encontrados principalmente em funções sinusoidais, as famosas funções trigonométricas. Ou seja, matematicamente falando, os osciladores harmônicos são descritos por funções trigonométricas, o que torna suas soluções extremamente simples. Tá, eu sei, muita gente não gosta de função trigonométrica e fala que não são tão simples assim, mas
depois que você domina as funções trigonométricas, elas se tornam simples sim, já que tudo nessas funções são tabeladas. E o detalhe, tais funções apresentam exatamente todas as características que uma onda possui, ou seja, amplitude, frequência e período. Também possui a fase, mas isso aí a gente pode deixar para depois. Ou seja, dado um certo problema físico, se observando ele notamos uma espécie de repetição no movimento ou algo parecido, mesmo que essa repetição seja atenuada com o tempo, podemos suspeitar sim que se trata de um problema de oscilador harmônico. E isso é muito comum na natureza. Então, dependendo da situação, fica até simples de saber que tipo de problema nós estamos falando, né? E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se sim, lembra de deixar o like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um lugar especial para discutir esse e outros assuntos de física. Link na descrição. Tamo junto e até!